God of War Laufey foi anunciado, agora a gente vai ver a mãe do Atreus, a esposa do Kratos, no Além dos Deuses ali, e algumas teorias apontando qual seria a trama deste jogo, elas surgiram na internet, e a que mais me interessou é a que eu vou trazer aqui pra vocês, a teoria do Pedro Caixa lá no Instagram, então bora pro vídeo. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar de uma teoria de games, porque o novo God of War foi anunciado, e aqui eu vou trazer uma das teorias em relação à trama do jogo, coisas que eu acho que fazem sentido nela, coisas que eu acho que não fazem, e também outras informações que eu vi em outros conteúdos depois do anúncio desse game. Bom, o primeiro ponto é que fatos já comprovados desse primeiro teaser, desse primeiro vislumbre que a gente teve do jogo. A Laufey, ela não está de fato morta, ela está no Everywhen, que é onde as divindades vão depois que elas morrem. Divindades de todos os panteões, de todas as mitologias, elas vão para o mesmo lugar. Então é basicamente, como eu disse na introdução do vídeo, o além dos deuses. Ou seja, esses deuses nunca de fato morrem. Então os deuses vão pra lá quando eles são derrotados. E a gente vê duas divindades aparecendo, que coincidentemente são dois deuses da guerra de mitologias diferentes. Uma da mitologia tibetana mongol e a outra da mitologia egípcia. Nós temos o Sekhmet, que é o deus da guerra do Egito. Se eu pronunciei errado o nome das divindades, me desculpem. Nós temos o Baekje, que também é um deus da guerra, só que da mitologia tibetana e mongol. E eles dois aparecem escrotizando geral ali e comandando a região que a Laufey chega em Everywhen. E a teoria do Pedro começa aqui neste ponto, eu achei ela muito forte. A teoria se baseia no fato de que o primeiro momento que a Laufey chega, os mandatários da região que ela está são deuses da guerra, e aí ele vai para a interpretação de que por trás disso tudo, quem está controlando estes outros deuses da guerra e mandando em Everywhen e tacando esse regime autoritário de pancadaria no local, escrotizando com tudo, é um outro deus da guerra, um deus da guerra mais popular, que poderia ter mais poder dentro do universo de God of War, que é o principal deus da guerra que Kratos já enfrentou até hoje, o Ares. A teoria consiste de que o Ares estaria governando Everywhen, que algumas citações em God of War Ragnarok ajudariam a gente a entender isso. A gente já viu que os dois jogos se passam ao mesmo tempo, Laufey e os God of War e God of War Ragnarok, eles se passam ali em simultâneo, só que o tempo em Everywhen ele se passa de uma maneira diferente. Então os dois jogos que a gente teve de God of War talvez sejam cobertos em um jogo só da Laufey, porque o tempo lá vai passar de outra forma. Talvez o jogo da Laufey, cronologicamente falando, termine após os eventos de Ragnarok, durante os eventos de um outro jogo de God of War que a gente pode ter anunciado lá na frente. Porque o maior inimigo do Kratos é justamente o Ares, e a gente tem momentos de Ragnarok que o Kratos fala que a Fei tá chamando ele, que ele tá ouvindo ela chamando ele, tudo mais, tá sentindo que ele precisa encontrá-la. Talvez seja isso, talvez nos eventos de God of War Laufey a gente veja que o Ares é o grande mandatário desse reino, ele que tá atacando o caos ali, e que o Kratos, sendo o único que já o derrotou, é quem poderia ajudá-los, e por isso que a Laufey estava chamando ele, ou para avisar que o Ares está retornando, ou para trazer o Kratos lá para o Kratos impedir que os planos do Ares se concretizem, mas de alguma forma tentando contatar o Kratos, porque o Ares está envolvido neste grande conflito. O que eu acho de problema nessa teoria é que, como o jogo é da Laufey, eles não fariam o Kratos chegar para salvar o dia e para derrotar o boss final, tá? Então eu acho que esse jogo ele pode terminar de alguma forma revelando o Ares no final. Tipo assim, ela derrota o Thor ou alguma outra divindade que ela encontre ali. E aí o jogo acaba, e aí tem uma pós-créditos revelando que na verdade o grande líder por trás disso tudo é o Ares e não ele. Aí a gente vê ela chamando o Kratos de alguma forma, e aí tem o anúncio do próximo God of War aí protagonizado com Kratos indo para Everywhen, tendo que lidar com o Ares. Aí eu acho que sim, separar em dois jogos, esse jogo acompanha a jornada da Laufey, chegando, encontrando o Ares ali, avisando o Kratos, e aí a gente ruma para um jogo do Kratos, tendo que lidar com o seu maior inimigo. A gente tem alguns boatos também de God of War Laufey que saíram na internet. Um deles é de que o Kratos aparece como um boss dentro do jogo, e lá ele é chamado de The Marked Warrior, ou o Guerreiro Marcado, e talvez isso seja uma relação do Kratos da era nórdica com a era grega, e a Laufey derrotando essa versão do Kratos que tá ali, talvez junte as duas versões do Kratos numa só, alguma coisa desse tipo, ou seria só um espectro do Kratos, deus da guerra ali, da era grega dele que tá por ali, e que talvez ela consiga mandar isso de volta pro Kratos de alguma forma. Esses outros boatos, eles dizem que o Thor também é um boss do jogo,
jogo e que este jogo serve para mostrar a jornada da Fae e a importância dela nos rumos que alguns panteões tomam, nos rumos que algumas mitologias tomam. Estaria guiando múltiplos panteões, agindo por trás dos acontecimentos mitológicos, até mesmo com um papel importante envolvendo a mitologia grega. Então, uma parte desse vídeo aqui é sobre a teoria do Pedro e outra parte é sobre os boatos. Isso daqui que eu falei agora no final são boatos do Kratos estar como um boss, do Thor também e da Fae ter um papel importante nos rumos que a mitologia grega toma neste universo de God of War. Em relação à teoria de que o Ares estaria por trás de todos os outros deuses da guerra e deuses guerreiros, de fato, o Thor, por exemplo, não é deus da guerra, mas ele é um deus guerreiro, né? Controlando todos esses para causar o caos em Everywhere com algum objetivo que ele tenha, e aí sim, no final do jogo a gente descobre o objetivo do Ares, ou talvez ele consiga retornar no final do jogo, e aí a gente ruma para um outro jogo onde o Kratos tem que lidar com o seu maior inimigo mais uma vez. Eu quero saber o que vocês acham disso tudo, comentem aqui embaixo e também quero saber as opiniões de vocês para o jogo God of War Laufey, que vai mostrar a esposa do Kratos, a mãe do Atreus, sentando a porrada em divindades de guerra, divindades lutadoras, com uma ação que promete ser absurda. Eu já tô hypado pra caramba, quero saber de vocês também. O jogo chega em algum momento, em breve, ainda não tem uma data específica, deve ser para 2027 sim, então é isso galera, até a próxima, valeu!